Vamos dar continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras e temos agora desenvolvido um tema com o título que é Identificando a Época em que Vivemos dentro dos tempos colocados por Deus. Já temos tratado vários assuntos, várias considerações foram feitas e nós partimos praticamente nisso, definindo, identificando tempos, quando nós começamos em Daniel capítulo 2, e ali Deus falou para Nabucodonosor, para Daniel, e isso foi registrado para nós, que 5 reinos haveriam no mundo. Isso foi representado pela estátua que Nabucodonosor viu em um sonho. E lembremos que a estátua tinha 5 partes: cabeça de ouro, peito de prata, o ventre e coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Lembrando que a estátua termina nos 10 dedos dos pés. Mas estas 5 partes são 5 reinos. E no nosso desenvolvimento anterior já vimos que estes reinos dentro das Sagradas Escrituras são já apontados como sendo o Império Caldeu, o Império Medo-Persa e o Império Grego. Na sequência, esses são citados por nome dentro das Sagradas Escrituras. Mas após o Império Grego, o império que esteve dominando o mundo é o Romano, que se estendeu praticamente até 1493, um pouco antes da descoberta do Brasil. Assim sendo, o 5º império do mundo já está no mundo desde 1493. Lembrando que nós estamos no ano 2013, quase passando a 14, portanto 500 e poucos anos já temos em que o Império dos Pés já está atuando. E nós já temos explicado e visto na sequência que após o Império Romano, parte oriental e parte ocidental, ao ruírem estas partes, deram origem a muitas nações na Europa, na Ásia, mesmo na África, no Oriente Médio e lá do outro lado, em Constantinopla, ao ruir Constantinopla, Império Romano do Oriente, aí outras nações surgiram também no Oriente, mostrando para nós que este império último e 5º no mundo, os pés da estátua e seus dedos, já está num ponto dentro da nossa época que não é mais, digamos assim, o calcanhar, nem o peito do pé, mas já é pontas dos dedos, porque os 10 dedos referem-se não a 10 reinos na numeração humana, mas na simbologia de Deus, que 10 significa multiplicidade. Então, de um império que havia no mundo, de época a época, agora nós temos uma subdivisão enorme em uma multiplicidade de reinos ou nações, que hoje já está acima de 200 nações, e com o passar dos tempos pode acontecer de haver outras emancipações, e com isso mais nações são consideradas como soberanias autônomas no mundo. Mas lembre-se, nós estamos falando e partimos agora para Apocalipse capítulo 13, quando as Escrituras colocaram para nós a besta
E nós estudamos os primeiros versos, mostrando que nos fins dos tempos, e já estamos nele, este poder dominador do mundo seria qualificado, e o é por Deus, como sendo uma besta que tem 7 cabeças, 10 chifres, aos 10 chifres de novo. Mas esta besta, este monstro, na visão segundo Deus, Apocalipse 13, é composto de parte de leopardo, parte de urso, parte de leão, mostrando Deus assim para nós que aqueles impérios antigos que vimos e citamos depois do capítulo 2 de Daniel, visto no capítulo 7 de Daniel, no capítulo 8 de Daniel, são outras ilustrações. Leão, urso e leopardo são impérios antigos que agora voltam, o que restou deles, das suas culturas, no sistema globalizado, estabelecendo o destino do mundo segundo aquilo que entendem que governam assim o mundo. Vivemos este tempo, é agora que está a globalização, em que todos estão juntos, mas conforme disse a palavra e vimos em Daniel capítulo 2, barro e ferro não se ajuntam. Está tudo juntinho formando um pé, formando um poder, um governo, mas não se ligam. Reúne-se o G7, o G20, reúne-se a ONU para decidir, mas ali estão todos eles desunidos. Mas por força das circunstâncias e porque também vamos estar estudando mais alguma coisa hoje, são envolvidos de tal forma envolvidas as nações, de tal forma, disse, que vão estar concordando um com o outro num propósito único, apesar de serem desunidos. O que tem de comum, o capítulo 13, dos primeiros versos, mostram para nós que todos esses reinos ajuntados têm o poder e o domínio do dragão. O que é? O dragão, já vimos, Satanás, que comanda esse sistema que governa o mundo, pelo que nas Sagradas Escrituras, o sistema do mundo, em outras palavras, não chamando de besta nem de monstro, mas a palavra diz que é o reino das trevas. O mundo jaz no maligno. Então, concluímos do estudo anterior e no estudo anterior que nós vivemos o tempo dos dedinhos dos pés da estátua de Nabucodonosor. Ou seja, nós estamos no fim e no fim mesmo dos tempos. Nós não estamos no tempo da cabeça, que é o Império Babilônico, não estamos no tempo do peito e braços de prata, que é o Império Medo-Persa, não estamos no tempo do ventre das coxas de cobre, que é o Império Grego, não estamos na perna, que é o Império Romano, já estamos nos pés. E os pés, nesses 500 e tantos anos, já desenvolveram-se e estamos vivendo a época e o tempo dos 10 reinos nos pés, ou seja, o final daquilo que existirá neste mundo. Daqui a pouco, tudo isso vai passar, e dentro da visão, os impérios do mundo serão aniquilados, e nada sobrará, senão poeira, porque tudo se fará como pó, e o vento levará. Mas já desde os tempos antigos, na visão de Nabucodonosor, o reino de Deus já está no mundo, não está por vir, já está. Deus vem levantando o seu reino desde o tempo de Abraão e antes também, mas digamos Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, os juízes, o rei Davi, Salomão e, por fim, Cristo,
Jesus, o reino que está entre nós, do qual nós devemos fazer parte, se somos dele. É quando precisamos doutrinariamente definir bem nossa posição diante de Deus, porque estando no mundo, não podemos fazer parte do pé nem dos dedos dessa estátua. Nós já devemos estar sobre a pedra, que ali em Daniel capítulo 2 se evidenciou como sendo o reino de Deus, que iria progredir, crescer, sendo que a pedra é Cristo Jesus, e nós sobre esta pedra, constituindo a nós mesmos e juntos estabelecendo o reino de Deus, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, contra o que casa e igreja, o poder das trevas não tem atuação, não pode de forma alguma prevalecer. Muito bem, é o que falamos até agora, dizendo que nessa globalização, procurando união e sendo desunidos, procurando decisões comuns, mas sendo desunidos, cria esse sistema confuso que está no mundo, que é uma verdadeira Babel ou Babilônia do Apocalipse, que vamos também estar vendo no capítulo 17 de Apocalipse. Mas precisamos voltar a Daniel dentro do nosso título e pegando agora um outro encaminhamento para identificar os tempos, conforme o nosso título, identificando os tempos ou a época em que vivemos dentro dos tempos colocados por Deus. Vamos a Daniel capítulo 9. Tendo citado anteriormente muitas coisas, argumentando desde Abraão até Daniel, tendo passado por Jeremias, citamos naquela ocasião, o cativeiro em Babilônia duraria 70 anos. Falamos também que Daniel, no capítulo 9 do seu livro, diz claramente no verso 1 que ele entendeu, pela leitura do que deixou Jeremias escrito, que o cativeiro iria durar 70 anos. Ele entendeu. E sendo ele um homem que já devia estar ancião, porque o Império Caldeu já estava no seu término, ele podia avaliar, para completar 70 anos, quantos anos faltam. E nós sabemos que daqui a pouco, na sequência de Daniel, o Império Caldeu cai e os medos assumem o governo, dominam Babilônia, dominam a Caldeia, já muda o reino, já muda o império. Então era só esperar mais um pouquinho e cumpriria a palavra de Deus dita a Daniel, dita a Isaías, que haveria um rei persa que decretaria a libertação do povo de Israel. Era só Daniel somar os tempos, anos, tantos anos, pronto. Para 70, falta pouquinho. É só esperar que virá um rei persa que vai dominar o mundo. E acontece logo depois, não por guerra, mas por união. Os persas unem-se aos medos, formando o Império Medo-Persa. E os persas passam a reinar com reis mais ricos e poderosos, cumprindo a palavra de Deus. E Ciro, no seu primeiro ano, já decreta liberdade ao povo de Israel. Isto, voltemos, Daniel entendeu do fim do cativeiro, capítulo 9, verso 1. Mas, na sequência do capítulo 9, entrando Daniel em oração, em clamor diante de Deus, por causa do que ele entendeu, da sorte do seu povo e da sorte da cidade de Jerusalém e do templo,
mas clamando ele a Deus em oração, vem a ele a revelação de que há um novo tempo colocado por Deus. Podemos ler isso abrindo o livro, como dissemos, de Daniel, quando temos no verso 20, o próprio Daniel dizendo: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, verso 21, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Muito bem. Verso 22. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Aí vamos para o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Paremos. Daniel entendeu o que mesmo? 70 anos era o tempo do cativeiro. Mas ele orando nesse tema, ou nesse assunto, nessa compreensão dos 70 anos de cativeiro, vem Gabriel, o anjo, trazer a ele uma revelação, mas uma nova revelação. Não trouxe consideração alguma sobre o cativeiro que estava por terminar, mas veio trazendo um novo tempo estabelecido por Deus. Qual o tempo? 70 semanas. 70 semanas. 70 semanas com que? Ou um tempo no qual Deus faria acontecer algumas coisas. Aí precisamos compreender. Que coisas aconteceriam nas 70 semanas? 70 semanas. Vendo de novo o verso 24, na sua parte segunda diz: 70 semanas para extinguir a transgressão, 1. Dar fim aos pecados, 2. Expiar a iniquidade, 3. Trazer a justiça eterna, 4. Selar a visão e a profecia, 5. E ungir o santo dos santos. Entendemos quais são os objetivos a serem alcançados em 70 semanas? Consideremos de novo os objetivos. Para que mesmo esse tempo? Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar ou cumprir a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Pergunta: no nosso tempo agora, estas coisas já estão satisfeitas? Foram alcançados esses objetivos? Sim? Não? Sim? Não? Não? Sim? Aí as cabeças balançam. Mas agora entendamos. Se alguém pode dizer que, por exemplo,
extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer até a justiça eterna. Isso já se cumpriu em Cristo Jesus? Amém. Concordamos que Jesus já deu-se a si mesmo em expiação pelos nossos pecados. Mas observe que ao mesmo tempo não, porque nós mesmos, como alguns dizem, mas não deve se dizer isso, então vamos dizer diferente. Em vez de dizermos que somos pecadores, nós temos que mudar essa palavra. Nós somos santos, ainda lutando contra o pecado, porque já havemos sido santificados. Não é para nós nos chamarmos mais de pecadores, mas só uma forma de dizer, mas santos, porque fomos santificados, mas ainda estamos lutando contra o pecado. Mas há outros mais sobre os quais essa palavra ainda não se cumpriu. Só por isso não podemos dizer que nós estamos dentro das 70 semanas, porque começou, mas não concluiu essa tarefa, essa etapa de realização, esse objetivo da parte de Deus. Quanto mais a gente lê os dois objetivos finais, que são quais mesmo? Selar, a visão e a profecia. Já se cumpriu toda a visão e profecia? O que está faltando? Completar o número dos salvos, e tem um. O que mais está faltando para se cumprir? A volta de Jesus. O que mais está faltando para se cumprir? A ressurreição dos mortos. O que mais está faltando para se cumprir? O arrebatamento. Então as 70 semanas não concluíram ainda, porque faltam coisas para se cumprirem daquilo que Deus já tem falado. Observem isso. E ungir os santos, se lembrarmos que nós mesmos somos a casa morada de Deus em espírito, estamos no processo de aperfeiçoamento ainda, para depois sermos levados como pedras lavradas para Jerusalém celestial. Então está faltando alguma coisa aí para terminar o propósito de Deus nas 70 semanas. Mas continuemos. Verso 25. Diz ainda Gabriel: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que temos aqui de novidade? Verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Mas paremos um pouco ainda. Aqui se coloca um ponto de início da contagem das semanas. Qual o ponto de início da contagem das semanas? O ponto de início da contagem das semanas é quando sair a ordem para reedificar Jerusalém e o templo. Quem fez isso? Ciro. O que nós lemos no livro de Esdras e que se confirma em outros pontos mais das Sagradas Escrituras. Então, quando Ciro Persa assumiu o poder, no seu primeiro ano decretou libertação de Israel e ordem para ir para Jerusalém reedificar tudo. Já o tempo de Deus das 70 semanas começou a escorrer, transcorrer e prosseguir. Está claro esse ponto? O início de contagem Deus deu, mas deu um ponto mais. Desde a saída da ordem, do decreto
para reedificar Jerusalém, até ao Messias. Estariam transcorrendo o que mesmo? 7 semanas e 62 semanas. Perdoe, totalizando quanto? 69 semanas. 69 semanas em que de fato Jerusalém e o templo seriam reedificados, mas com muita facilidade. O Deus do ouro e da prata estaria ajudando. Sim, estaria ajudando, mas numa medida de aflição para a purificação de muitos, como diz Daniel capítulo 11. Mas aqui diz assim: em tempos angustiosos. Aí vemos Zorobabel com dificuldade, construindo. Vem Ageu para ajudar, incentivar, exortar. Vem Zacarias também animando. E os obstáculos de Gesem, Sambalate, Tobias e homens infiéis dentro do próprio povo de Israel, que em vez de contribuir para o bem comum do povo e ao propósito determinado por Deus nesta palavra de reedificar o templo e a cidade de Jerusalém, que não era bem do Ciro Persa, era de Deus, conforme Isaías 45, não, estavam politicamente procurando situações outras, atrasando a construção. E chegou o ponto de Esdras, Zorobabel, depois Neemias, ter que trabalhar com as armas na mão, contra os seus inimigos, contra os opositores àquela reconstrução. Tempos angustiosos. Lembrando que durante esse tempo havia guerras dos medo-persas com os gregos, depois os gregos tomando posição, depois os romanos invadindo, tomando tudo de novo, os impérios lutando no próprio território de Canaã e outros territórios em volta, e o povo de Deus com dificuldade para reconstruir o templo. Mas foi reconstruído até ao Messias. Quando Jesus chega, muito bem, primeiramente vamos falar de Jesus chegando como um filho se nos deu, um menino se nos nasceu. Quando isso aconteceu? Se alguém olhar, abrir Mateus, abrir Lucas, Marcos, vai dizer: no reinado tal, sendo sumo sacerdote, tal sacerdote, isso, aquilo, aquilo outro, pronto. Lá em Belém acontece de Maria dar à luz a Cristo Jesus, e os anjos vêm aos pastores no campo e avisa uma grande nova: vos nasceu o Messias, e está numa manjedoura, envolvido por panos. Veio o Messias. O Messias veio. Se alguém quiser colocar a data, vai ser em torno de 2013 anos atrás. Mas vamos colocar dentro do tempo de Deus. Quando foi que Jesus nasceu, vindo a este mundo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando foi? Ao concluir 7 mais 62 semanas, terminando a semana de número 69 e dando início à semana de número 70. Então Jesus nascendo até ao Messias, 69 semanas já tinham passado, e com Jesus já entre nós, depois indo para Nazaré, tendo a sua infância, a sua mocidade, até se revelar e ir à cruz do Calvário e subir aos céus e o Evangelho se expandir. Esse tempo está transcorrendo a última e única semana que restava. O que nós estamos fazendo mesmo? Qual o nosso objetivo? Identificar a época para nós dentro
dos tempos apontados, colocados por Deus. Então vamos entender, se 70 semanas já estavam determinadas, e conforme argumentamos antes, que vai até o arrebatamento da igreja de nós no céu, cumprindo tudo que Deus falou, sendo que Jesus veio após as 69 semanas, a nossa época está dentro de uma só semana, a última semana, dentro da 70ª semana. Colocado isso, vamos avançar no verso de Daniel, capítulo 9, mais um passinho, verso 26, que está escrito: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Pronto. Estamos dentro da última semana. Dentro dessa última semana, o verso 26 colocou o que vai acontecer. O Messias será tirado, não estará mais conosco. A cidade de Jerusalém e o templo vão ser destruídos, e haverá guerra até ao fim. Estão determinadas assolações. Uma semana, mas dentro dessa uma semana que Deus falou, nós já estamos com 2013 anos. Alguém acha difícil isso? Pedro já falou: um dia para Deus é 1000, e 1000 anos para Deus. Ou seja, o tempo de Deus é tempo de Deus, e o tempo de Deus é uma semana, e uma semana tem 7 dias. E falando em 7 dias, já tem aí a plenitude do tempo para o que Deus quer fazer, o que tem que fazer, que é Jesus ser revelado ao mundo, acontecer toda a obra de redenção nossa, nosso aperfeiçoamento, a ressurreição, arrebatamento da igreja e a eternidade com Deus nos céus. Tudo colocado aí. Se Jesus demorar mais 1 milhão de anos para voltar, essa semana vai ficar um pouquinho maior, vai ficar do mesmo tamanho, uma semana, 7 dias. Mas nós vamos dizer que esticou muito, 1 milhão e 2013 anos. Porta, Deus disse, é uma semana para ele. Então para Deus é uma semana. Para nós contamos diferente. Mas qual contagem que vale? Certamente a de Deus. Certamente a de Deus. Certamente é o tempo de Deus. 7. Então quando Jesus veio ao mundo, faltava só 7 dias para tudo terminar. E agora que nós estamos vivendo, quanto tempo falta? Se há 2013 anos só faltava 7 dias, passou 2000 anos, desses 7 dias, quantos passaram? Quantos? É o que nós queremos entender, identificar a época em que vivemos dentro dos tempos apontados ou colocados por Deus. Para isso precisamos ir ao verso 27. Que diz o verso 27? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
O verso 27 nada mais fala senão que o período de 7 dias, a última semana, que já foi descrito esse período no verso 26, o verso 27 só abre um detalhe: a última semana está dividida em duas partes, 3 dias e meio, 3 dias e meio. Quais são os 3 dias e meio? Vamos identificar. Mas antes, voltemos ao verso 27. Começa assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Aqui está um ponto importantíssimo e precisamos ter cuidado. Há outras pessoas dizendo de forma diferente, há outras linhas de pensamento. Mas quando diz e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, quem é o ele? Aí nós temos que conhecer a nossa língua portuguesa. Ele é um pronome pessoal. No português só surge o pronome quando o nome já foi citado anteriormente. E qual é o nome que foi citado anteriormente? Quem serve para ser o sujeito dessa frase do verso 27 no seu início? Muitos dizem que vem o anticristo e vai estabelecer uma semana, 7 dias, 7 anos, de uma aliança com o mundo. Não tem nada de anticristo aqui nesses versos. Os únicos sujeitos de ação até agora que apareceram, antes e em particular no verso 26, é o Messias. E se alguém quer ainda discutir a interpretação de texto, poderia argumentar a possibilidade de ser o povo do príncipe. Agora precisamos entender. Vamos supor, o Messias vindo, ele veio para quê? Ele veio fazer um concerto, uma aliança. Tanto que no ato da ceia, o que ele falava mesmo? Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. E a aliança de Jesus dura quanto tempo? Jesus veio entre nós operar, realizar uma eterna salvação. O concerto, a aliança do Senhor é o concerto eterno, a aliança é eterna. Aqui está falando de uma semana. Pois é essa semana última de Deus, que vem desde quando Deus, amando o mundo, enviou o seu Filho Jesus, até ele voltar levando a igreja para o céu. Aí ele firmará um concerto com muitos por uma semana, cabe. Mas vamos colocar ao contrário. É o povo do príncipe que vem. Se dermos essa colocação, essa análise do texto. E o povo do príncipe, diria então o verso 27 na sua primeira parte, ele firmará um concerto com muitos. Quem é o povo do príncipe que vem destruir a cidade e que fará um concerto com muitos? Quem destruiu a cidade, conforme o verso 26 diz? Quem foi mesmo? Foi o povo do príncipe. Que povo do príncipe veio para destruir Jerusalém? Soldados, exércitos romanos. Mas não veio para fazer aliança. Veio para quê mesmo? Destruir. Então, dentro da interpretação do texto na palavra de Deus, o verso 27 não tem nada a ver com o anticristo e nada a ver com
o próprio povo romano. Se alguém ainda tem dúvidas, é só abrir Lucas, no capítulo 21, possivelmente, quando nós temos Jesus falando do fim dos tempos, que muitos perguntavam, e falando da destruição de Jerusalém. Capítulo 21, verso 20. Jesus apontando tempos, dentro de um outro tempo, naturalmente, que é o que nós estamos vendo em Daniel. Verso 20, Jesus diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que tiverem na Judéia, que fujam para os montes; os que estiverem na cidade ou no meio da cidade, que saiam; e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Verso 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Aí o 23 vai dizer: mas ai das grávidas. Verso 24 diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Os judeus foram levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então o povo do príncipe não cabe como sendo agente do conserto do verso 27, porque Jesus disse: viriam os exércitos romanos e não dá tempo para mais nada, não vai ter conversinha, não vai ter uma proposta de acordo, de aliança, não. O exército já veio para cercar e destruir. Só abrindo um parênteses, quando Jesus estava caminhando para o Calvário, em que as mulheres choravam por ele, o que Jesus disse? Não choreis por mim, chorai por vós mesmos. E Jesus disse também uma palavra nessa ocasião: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus apontou o tempo. Qual o tempo? O tempo de uma geração. Aí entendamos nós, observemos bem, que Jesus morreu lá pelo ano 33, e no ano 70, Jerusalém foi destruída. Quanto tempo passou? Não deu nem 40, 37 anos, naquela mesma geração. Muitos ficam confundidos, falam um monte de coisa para o fim dos tempos. Não, foi naquele tempo. Jesus falou, Jesus deu tempo. Não passará esta geração, e não aquela, esta geração. E mais 40 anos Jerusalém estava destruída, e o templo não ficou nele pedra sobre pedra. Então, voltando ao verso 27, e ele firmará um concerto com montes por uma semana. Entendamos, ele, Jesus, o Messias, firmará um concerto com montes por uma semana de Deus, que é até a eternidade. E depois continua a palavra: na metade da semana, ou seja, passados 3 dias e meio da última semana, que são 7 dias, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Para cessar sacrifício e oferta de manjares. Aí muitos param, o que é esse ponto de cessar sacrifício e oferta de manjares? Aí alguns com uma linha aí de pensamento diz: virá o anticristo, e depois de se insinuar como o salvador do mundo, na metade de 7 anos, 3 anos e meio,
vai romper o acordo e virá a grande tribulação. Mas a palavra não está dizendo nada disso. A palavra está dizendo que com 3 dias e meio, na metade da semana, fará cessar sacrifício e oferta de manjares. E quando é que cessou o sacrifício e oferta de manjares? São 2 aspectos para nós argumentarmos. Primeiro, quando Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se entregou na cruz do Calvário, cessou ofertas e sacrifício no templo de validade diante de Deus, porque Jesus já se apresentou, o sacrifício de validade eterna, de eficácia eterna, pelo que não precisaria outro sacrifício. Então, se algum sacerdote ou algum judeu, na melhor das intenções, fosse para o templo levando cordeiro ou oferta de manjares ou algum outro tipo de sacrifício ou oferta, isso diante de Deus não valeria absolutamente nada. Antes valia alguma coisa porque apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Mas uma vez que Jesus já morreu, já se cumpriu a realidade, as figuras perdem o seu valor, porque a lei traz as figuras e não a realidade das coisas. Aí vem a palavra: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Então aí, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, está aberto o acesso a Deus. Ainda que judeu nenhum entrava no santuário terrestre, mas no santuário celeste, que é o verdadeiro e aquele do qual Deus fala, todos podiam ter acesso, conforme Hebreus capítulo 10 no seu início diz, e no verso 19 vai dizer: tenhamos ousadia de entrar no santuário através do véu, isto é, através de Cristo Jesus rasgado por nós. Essa é a primeira forma, porque cessou o sacrifício e oferta de manjares. Agora a segunda forma de cessar sacrifício e oferta de manjares, que é uma visível, mas não é aquela que verdadeiramente tem validade diante de Deus, mas para nós entendermos, o templo foi destruído e até hoje não foi reedificado. Então, desde que o templo foi destruído, nunca mais judeu algum realizou um sacrifício ou uma oferta de manjares. Por que não? Porque a ordem da lei tem que ser na cidade e no templo determinado por Deus. E a lei agrava: se fizer isso em outro lugar, é sacrifício e oferta aos demônios. Pelo que, pronto, judeu algum pôde, não pode fazer ofertas e nem sacrifício. Eles estão em Jerusalém, lá os judeus. Por que não fazem lá um dia lá que vão sacrificar cordeirinho, pombinhos, etc? Porque tem que ser no templo. Tem tempo? Não tem tempo. Então cessou ofertas e sacrifícios. Se alguém não entendeu de uma forma, pelo menos pela outra, é lógico. Nunca mais se fez oferta e sacrifício. Mas quando foi isso mesmo? Quando foi isso? Na metade da semana. Qual semana? A última. Então foi depois de 69 semanas inteiras, mais 3 dias e meio. Consideremos que é o mais certo entender que com a morte de Jesus cessou toda a lei, ou melhor dizendo, não a lei, mas o primeiro concerto, o concerto antigo do Sinai, ou o tempo
do ministério passageiro do sacerdócio de Arão, vamos entender isso? Ali era 69 semanas e meia. Então, desta época que Jesus morreu na cruz do Calvário, cessou o sacrifício e oferta de manjares, que a palavra já diz que é metade da semana, de lá até a eternidade, até o fim de todas as coisas e nós do céu, quanto tempo falta? Quanto tempo falta? 70 semanas. Tiro 7, tiro 62, tiro uma meia semana, falta metade da semana, a metade final da última semana, os 3 dias e meio finais. Se nós considerarmos 2013 agora, tirando 33 anos, foi mais ou menos quando Jesus morreu, então tem 1980 anos passaram, e nós já não estamos na última semana, nós estamos identificando isso. Nós estamos aonde? Na última metade, nos 3 dias e meio da última semana. 3 dias e meio finais. Mas, irmão Afonso, já tem 1980 anos, não acabou de dizer. Bom, isso é a contagem dos homens. A contagem de Deus ainda está transcorrendo os 3 dias e meio. Os 3 dias e meio. Os 3 dias e meio. Muito bem. Voltando ao verso 27, quando diz para acessar o sacrifício oferta de manjares, que é na metade da semana, o que vai acontecer depois? O que diz o verso 27? E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, até ao fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, desde que Jesus foi retirado dentre nós, pela sua morte e subida aos céus, está transcorrendo os 3 dias e meio finais, em que o mundo não está melhorando, o mundo está piorando. Como piorando? Diz o verso 27: sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até ao fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, o assolador vem e faz o que tem que fazer. Durante quanto tempo? 3 dias e meio. Mas não é 3 dias e meio, na verdade. Ou seja, é na verdade 3 dias e meio, mas de Deus. Não é 3 anos e meio, na verdade, mas de Deus. Porque ele se discorre por todos esses 1980 anos. E se Jesus demorar um pouquinho, vai continuar. Mas ainda bem que Jesus disse que vai abreviar os tempos. É o que Jesus diz em Mateus 24: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai vigiai, pois, porque ninguém sabe a hora. Então, cada dia é um dia melhor. Se colocar no âmbito do mundo, cada dia o mundo fica pior. Para nós tem que ser diferente, né? Progredindo de fé em fé, de glória em glória. Mas o mundo é de mal a pior. Virá o esfriamento, multiplicação da iniquidade, a abominação desoladora. Lembre-se do verso 26, que no seu final diz que até o fim haverá guerra. Estão determinadas as ações. Então, aquele período que dizem de grande tribulação, que é de 3 anos e meio, é, na verdade, 3,5 tempos de grande dificuldade. No mundo tereis aflições. A palavra diz aqui: guerras
determinadas assolações, verso 27. Sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, até o fim. Então, o tempo da grande tribulação, 3 dias e meio, é os 3 dias e meio de Deus, que desde quando Jesus saiu da terra e foi para o céu. Por quê? Que agora que vem esse tal dia de aflição ou grande tribulação, é que nós precisamos entender. Abrindo agora Apocalipse capítulo 12. Só dando palavras ligeiras para concluir este pormenor, e sendo onde vamos estar interrompendo o nosso estudo para continuarmos numa próxima oportunidade, abrindo o Apocalipse no capítulo 12, acharemos então a palavra que diz para nós: após Jesus subir ao céu, houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalhavam. Isso está em Apocalipse, capítulo 12, no verso 7. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Miguel, o arcanjo, o príncipe do exército de Deus, batalha contra o dragão, que é Satanás. E o verso 8: mas não prevaleceram o dragão e seus anjos, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Lendo o verso 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então vamos entender um pouco. Paremos, uma pausa. Jesus veio à terra, faz uma aliança conosco no seu sangue, na sua morte, ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus, é colocado à direita do Pai, é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Aí sim vem a ordem: Miguel, ajunta os exércitos celestiais e põe para fora Satanás e todos aqueles que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Só que verso 12: os anjos no céu ficaram alegres. A palavra diz: pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Leiam comigo o verso 12 na sua continuação: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aí está a grande tribulação. Lá no céu, alívio. O diabo, Satanás, com todos os seus seguidores, foram arrancados fora do céu. Mas para onde que eles foram? Tem um planeta Júpiter que é grande, vai para lá. Não, vieram para onde tem obra de Deus, o homem que Deus faz e sustenta e chama para ser a sua imagem e semelhança. E o diabo, na sua ira, vem contra nós, obra de Deus, e vem com grande ira, porque o seu tempo já está determinado. Se percebemos bem a palavra que lemos no capítulo 9 de Daniel, no seu verso 27, ele sabe que isso está para acontecer sobre ele, quando o verso 27, no finalzinho, diz: e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem que é o assolador? Satanás.
aquele que engana todos, numa rebeldia, numa desobediência a Deus. Mas quando é que Satanás será destruído? Quando algo será derramado sobre ele, fogo do céu, diz a palavra em Ezequiel, diz a palavra em Apocalipse. Quando? Quando Jesus vier na glória do Pai, ao resplendor da sua glória, no hálito da sua boca, Satanás será destruído. Mas nesse tempo, desde que Jesus subiu ao céu, metade da semana, 3 dias e meio na contagem do tempo de Deus, até Jesus nos levar daqui, o que passaremos? Assolações, por causa da abominação, por causa da multiplicação da iniquidade, e porque Satanás desceu até nós e tem grande ira. Tanto que o capítulo 12 de Apocalipse vai mostrar para nós, verso 13: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Que mulher é essa? Ou, se alguém ainda tem dúvida, verso 17: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem tem o mandamento? Quem tem o testemunho de Jesus Cristo? Quem guarda o mandamento de Deus? A igreja. É você, meu irmão, minha irmã, contra quem Satanás está de uma forma terrível em oposição. De onde Pedro diz: brama ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Aí vem as aflições sobre nós, ou a palavra que Paulo disse simplesmente: quem quiser seguir a Cristo Jesus padecerá perseguições. O mundo vos aborrece, e ai de vós se o mundo vos bendizer. Aí está a grande tribulação e o tempo que estamos vivendo até agora no nosso estudo, os 3,5 últimos dias dados por Deus para a existência do ser humano na terra, e antes de nós estarmos com Ele nos céus. Continuaremos na próxima oportunidade, voltando a Daniel capítulo 9, verso 27, para podermos pegar de novo o fio da meada e avançarmos para identificar a época que vivemos dentro dos tempos colocados por Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.